Você sabia que a Dona Florinda teve pouquíssimas dubladoras aqui no Brasil? E nesse momento você deve estar pensando, poucas dubladoras? Eu só me lembro da voz de uma. Vamos, tesouro, não se junte com essa jenta! Pois é, mas ainda assim, teve mais do que uma, acredite em mim. Então, pegue os seus bobs, vá até o salão de beleza e não volte até ficar bem bonita e vem com a gente. Esse é mais um vídeo da nossa série de dubladores do seriado, onde a gente escolhe um personagem específico por mês e vamos atrás de todos os dubladores que ele já teve. A gente já falou sobre a Chiquinha, sobre o Chaves, enfim, tem vários outros e a lista tá ficando grande. Se você não assistiu esses vídeos, os links estão aqui no card. Mas melhor ainda, para não ficar assistindo o vídeo atrasado, se inscreva agora mesmo e ative o sininho, porque assim você vai receber sempre uma notificação quando sair vídeo novo. Hoje a nossa figura principal é a Florinda Mesa, ou melhor, a Dona Florinda, porque aqui a gente foca muito mais no personagem do que na atriz em si. Mas vale lembrar que geralmente os dubladores dão voz a todos os papéis interpretados por aquele ator específico, e não somente a um personagem. E a Florinda Mesa é provavelmente a atriz do elenco de Chespirito com o menor número de dubladores aqui no Brasil. Então é mais fácil a gente começar falando de uma das vozes menos conhecidas, como da Alessandra Grani, que dublou a Dona Florinda no jogo El Chavo Kart de 2014. Esse jogo é bem divertido e, como a gente já falou em outro vídeo, ele lembra bastante o Mario Kart. E a Alessandra é uma artista completa. Ela é cantora, professora de canto, locutora e, é claro, dubladora. No jogo, a Dona Florinda tem o seu carrinho em formato de poltrona e a voz da Alessandra ficou super legal e bem fiel com aquela clássica que a gente já tá super acostumado a ouvir na boca da Dona Florinda. Tenho que ganhar esta corrida. Espero que meu tesouro se saia bem. E por falar nela, é exatamente agora que eu quero receber com muita honra e com muito carinho a Marta Volpiani aqui no canal, a eterna voz da Dona Florinda. Seja muito bem-vinda ao Vila do Chaves, Marta. Que prazer enorme conversar contigo. Oi, Renan. Prazer é meu estar aqui hoje conversando com você. Quero te dar os parabéns pelo seu canal, pelo canal Vila do Chaves, que arrebenta, né? Faz um sucesso incrível. E é um prazer imenso estar aqui hoje conversando com você. Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, porque ao invés de ter um bloco de entrevistas, em vários momentos cruciais aqui, eu vou fazendo uma pergunta aqui e ali para Marta e eu espero que vocês gostem. Bom, eu sempre gosto de situar vocês um pouquinho que seja sobre o começo da dublagem de Chaves aqui no Brasil. E é impossível falar desse assunto sem citar a Maga. Essa cooperativa de dublagens era do Marcelo Gastaldi, a saudosa voz por trás do Chavinho e também o diretor de dublagens do seriado. Ele foi o responsável por unir todo o elenco de dublagem original, com aquelas vozes clássicas que marcaram as nossas infâncias. Essa mesma galera realizou o trabalho de 4 lotes diferentes, em 84, 88, 90 e 92, somando mais de 270 episódios dublados. E à medida que o SBT adquiria novos episódios, novos lotes eram necessários para serem transmitidos na TV. E por falar nisso, Marta, como que o Marcelo Gastaldi chegou em você para dublar a Dona Florinda? Ou melhor, foi ele mesmo quem te procurou? Nessa época, a gente fazia novela lá no SBT, que ainda não era SBT, era TVS Silvio Santos. E nos intervalos, né, porque a gente fazia uma novela, parava, ficava 6 meses sem fazer a próxima novela, voltava na outra. E o SBT tinha um departamento de dublagem. Era uma época que não existia escola, né, de dublagem. A gente ia lá e dizia, olha, eu quero ver se eu sei fazer isso. E foi isso que aconteceu, não só comigo, como com vários outros, né, dubladores. E eu fui fazer um teste para ver se eu sabia dublar. E fiz o teste e me deram um papelzinho pequeno. E na época, o Marcelo Gastaldi tinha a empresa de dublagem lá e ele passou no corredor e ele me ouviu dublando. Aí ele me esperou sair e me disse, puxa, você tá indo bem, né? Eu falei, obrigada, né? Aí ele falou, eu tenho uma série que vou começar a dublar agora e eu vou te chamar para fazer um teste. E eu tenho um papel que eu acho que você vai fazer bem. Ela é uma mulher mais velha que você, eu tinha 17 anos na época.
Ele falou, ela é uma mulher mais velha que você, mas você tem a voz extremamente parecida com a voz dela. E eu acho que vai dar certo. E me chamou. Depois eu falei, será que vai chamar? Aí chamou. Me chamou, eu fui no estúdio, fiz o teste. Ele falou, acho que tá ótimo. A gente vai começar a dublar já. E começamos a dublar o Chaves. Foi assim que aconteceu. Foi o Marcelo que me chamou, me ouviu do corredor, achou que a minha voz encaixava na voz da dona Florinda e foi daí que começou tudo. E a gente percebe que a sua entonação é muito parecida com a da própria Florinda Meza, talvez até um pouquinho mais enérgica. É um trabalho magistral. E eu gostaria de te perguntar, como você chegou nessa voz? Foi mais por conta própria ou foi mais uma direção do Gastaldi? Desde que eu comecei a dublar, que como eu te falei, não tinha escola, né? A gente aprendia na raça, né? Ia lá e via aquilo, e o diretor, né, na época que tinha que começar a ensinar a gente a fazer tudo, e o Marcelo era mestre nisso, embora ele era um cara extremamente enérgico, né? Ele era perfeccionista, então ele ficava em cima. Se ele tivesse que dar a fala do jeito que ele queria que fizesse, ele dava a fala pra gente, e enquanto não saía daquele jeito, a gente não mudava de fala. Mas eu sempre percebi que o trabalho de dublagem, ele é assim, quanto mais você imitar a voz do ator, mais perfeito fica, porque a dublagem é um trabalho criado. Então, quando eu comecei a ouvir aquela voz, eu pensava, nossa, eu tenho que imitar o que essa mulher faz e chegar o mais próximo da voz dela. E eu encaminhei a Florinda desta forma e deu super certo, né? Eu imitava aquilo que ela fazia, né? Não só na voz, como na respiração. Eu achava que se eu fizesse até os trejeitos dela, mais próxima eu ficaria dela, né? E depois de alguns anos, em 97, a CNT Gazeta adquiriu os direitos para transmitir alguns episódios do programa Chespirito. As gravações foram realizadas num período mais ou menos de 90 até 95, mas poucos dubladores do elenco original fizeram parte desse trabalho. Mas é claro, a Marta estava por lá. Vergonhosa! Não vamos exagerar. Sim, Chiquinha, que se não fizer uma pergunta, vão pensar que a outra foi maracutaia. E se não fizer outra pergunta, só vai confirmar. Aliás, os episódios de Chaves dessa época eram um tanto quanto diferentes, até porque vários atores do elenco original não estavam presentes. Mas ainda assim, são muito engraçados. Eles se passavam por mais tempo na escolinha do professor Girafales e a Florinda Meza acabou ganhando mais destaque como a Pops. E por falar nisso, Marta, acho que a voz da Pops é uma das mais copiadas aí pelo país, né? Como foi realizar esse trabalho e quais eram as principais dificuldades na hora de dublar a Pops? Não teve, assim, grandes dificuldades para dublar a Pops. A Pops, na verdade, ela não era fanha quando a gente começou o trabalho. E eu cheguei até a dublar alguns capítulos aonde ela não era fanha. Mas eu achava que ficava muito igual, tudo que eu via na escolinha do professor Raimundo, por exemplo, as atrizes que faziam crianças, que faziam meninas, né? E eu achava que tinha que ter um diferencial, uma coisa, né, para ficar diferente. E um dia eu falei, não, eu não quero dublar a Pops simplesmente como uma criança normal, assim, né? Eu quero que ela tenha alguma coisa diferente. E aí eu fiz a Pops fanha. Faça uma linha aqui na minha frente. Quem passa a linha é um padre. E quem não passar é madre. Falei com o diretor no estúdio, eu vou fazer a Pops fanha hoje. Aí a gente chama o Marcelo. Se ele brigar muito com a gente rapidinho desfaz, né? Agora, se ele achar que tá legal, a gente continua. Aí fizemos um capítulo da Pops fanha. E eu chamei o Marcelo, né? O Marcelo, a gente sempre tinha um pouco de medo dele. Chamei o Marcelo e falei, olha, Marcelo, eu desculpa aí, mas eu decidi criar um negócio na Pops para ficar mais interessante e tal. E eu fiz a Pops fanha. Ele fez uma cara que eu falei, ai, meu Deus do céu. Agora vai. Aí, mas não, ele entrou e falou, legal. Eu acho que a gente pode deixar assim. Eu acho que vai
funcionar. E a partir daí eu comecei a fazer a Pops Fanha e foi super legal, pegou, ficou bacana e a criançada se identificou, não ficou nada caricato e foi bem legal fazer a Pops assim. Ali mais ou menos entre 99 e 2000, o SBT resolve apostar no Clube do Chaves. E esse programa da grade da emissora também contava com episódios de Chespirito nessa fase noventista. E mais uma vez, uma nova dublagem foi realizada e novamente contando com a Marta Volpiani dando voz a Florinda Mesa. Que milagre, senhor, por aqui. Vim lhe trazer este humilde presente. Aliás, como eu falei no começo do vídeo, ela também dubla vários outros personagens da Florinda Mesa, como por exemplo aqueles do Chapolin. Ô, Cira, bom, você entendeu, não é? Eu entendi, é claro que entendi. Você entendeu? Bom, não foi uma coisa assim que digamos que eu entendi, muito pelo contrário, mas tá tudo bem. E a Chimoltrúfia da Turma do Chaveco. Você deve ser a mulher mais bonita do mundo, não? Não, nem tanto. Mais bonita do que eu tem muitas. Tem aquela que... não, essa também não. É bem, mais bonita do que eu tem essa que anda com aquele... Não, mas essa não. Não, eu acho que não tem. Aliás, qual outro personagem da Florinda Mesa você mais gostou de dublar? Tem alguma preferência, Marta? Olha, eu adorei fazer o Chaves, adorei dublar todos os personagens que a Florinda Mesa fez, mas o Chapolin Colorado era uma coisa que eu amava fazer, adorava, porque a Florinda no Chaves normal, ela era mais ou menos sempre a mesma coisa, né? Aquela coisa apaixonada, aquela coisa brava com o Kiko, aquela coisa que batia no seu Madruga, os chavões eram, né, sempre a mesma coisa. Então, quer dizer, era uma coisa que não tinha novidade. Mas no Chapolin Colorado era muito legal, porque cada dia, cada programa era um personagem diferente, né? Era uma coisa diferente que ela fazia e era muito legal, porque aí era uma chance de imitar trabalhos diferentes, de imitar coisas diferentes. E era muito legal fazer. Então eu acho que eu gostei de tudo, mas o que eu mais gostava de fazer era o Chapolin Colorado. Em 2005, foi a vez da Amazonas Filmes lançar os DVDs de Chaves e Chapolin no Brasil, contando com uma dublagem do Estúdio Gábia. A Televisa não permitiu que a dublagem da Maga fosse utilizada, então esse trabalho teve que ser realizado. É que eu chegava com a mangueira de bombeiro, Chiquinha, e aí o fogo... Vai! Continue! Não dê atenção, professor Girafales. Não dê atenção ao que diz essa gentalha. Vários dubladores originais fazem parte do elenco, mas o Mário Vilela, que ficou famoso por ser a voz do Sr. Barriga e do Nhonho, faleceu no meio das gravações. Inclusive, a gente já falou sobre isso de uma forma mais aprofundada no vídeo dos dubladores do Sr. Barriga e do Nhonho, contando até mesmo com uma entrevista com Gustavo Berriel, que é o atual dublador do Edgar Vivar no Brasil. E se você não viu, já sabe, né? O link tá aqui no card. E aí, em 2006, começou a ser realizada uma nova dublagem, dessa vez para o desenho animado de Chaves. Geralmente as pessoas um pouco mais velhas não têm costume de assistir a animação, mas a galerinha que era mais nova na época do lançamento costuma gostar bastante. O que você tem, tesouro? Só falta a senhora bater em mim de novo! Aproveitando, Marta, teve alguma diferença na hora de dublar a Dona Florinda e a Pops no desenho animado ou foi praticamente a mesma coisa? Eu não gosto muito de dublar desenhos, é engraçado, é até chato, né, falar isso. Mas eu faço, claro, mas não é o que eu mais gosto de fazer. Porque o desenho, quando você dubla um ator, você tem ali na sua frente a emoção, né, do ator. O desenho você não tem. O desenho você tem aquela boca que abre e fecha e às vezes você fala, meu Deus, cadê essa boca, né? Que é uma coisa pá, e você não tem emoção nenhuma. E não foi diferente com o desenho do Chaves, né? Quando me chamaram e eu fui lá e vi como é que era, falei, nossa, não vai ser a mesma coisa. E claro, eu tentei fazer o melhor possível, mas não foi a mesma coisa para mim. A Florinda, nossa, me passava toda aquela, né, toda a emoção do personagem, toda a força,
do personagem, tudo aquilo. E o desenho era uma bonequinha que ficava abrindo e fechando a boca. Não me passava tudo aquilo que a Florinda na série original me passava. Eu, honestamente, eu não fiquei satisfeita com o resultado final do trabalho. Agora, avançando um pouquinho, em 2012 o SBT anunciou que iria exibir novos episódios. Então, tinha mais uma dublagem pela frente. E o mais legal é que se tratavam de histórias gravadas entre 73 e 79, ou seja, a era de ouro do seriado. A Marta foi escalada mais uma vez para ser a dubladora da Florinda Mesa, mas aqui cabe uma curiosidade. Na hora que entram músicas cantadas pela Florinda Mesa, a dubladora muda. Nesse lote foi a Márcia Coutinho, uma dubladora e cantora carioca. Já na época da Maga e do Multishow em 2018, as músicas ficaram a cargo da Sara Regina. Dá uma comparada nessas versões. Quando te digo em segredo que te quero e que morro de amor sem te encontrar. Quando te digo em segredo que te quero e que eu morro de amor sem te encontrar. Marta, como que foi esse processo de outras pessoas cantarem as músicas da Florinda Mesa? Tem alguma causa, motivo, razão ou circunstância para entrar uma outra voz na hora que começa uma canção? Você sabe que até hoje eu fico me perguntando, né? Por que eu não cantei as canções? Porque na época ninguém me perguntou se eu sabia cantar ou não, se eu era cantora ou não. Claro que eu não sou cantora, né? Mas eu poderia ter cantado as músicas. Mas eu era muito garota, nem passou pela minha cabeça, quando eu ouvi a Florinda cantando, não me ocorreu perguntar para alguém, olha, eu vou cantar, não vou, quem é que vai cantar? E na época, a mulher do Mário Lúcio cantava, e, na verdade, foi uma coisa assim direcionada já imediatamente para ela. Ninguém me perguntou se eu cantava ou não. E eu também não me preocupei com isso. Quando eu vi, já a música já estava posta, já estava feito, ela já tinha cantado. E acabou ficando tudo por isso mesmo e eu não me importei muito na época. Mas até hoje eu acho que eu poderia ter cantado, sim. E já que eu falei do Multishow, em 2018 a emissora começou a transmitir novos episódios, tanto de Chaves quanto de Chapolin. E adivinha só, mais uma vez a Marta Volpiani assumiu os microfones e emprestou a sua voz tão clássica e tão querida para essa personagem que marcou as nossas vidas. Você não viu lá fora uma placa que diz restaurante? É sim, é um botequim que chamam de restaurante. É um restaurante que se chama Dona Florinda e é muito elegante. E Marta, para encerrar, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Gustavo. Se em algum dia, qualquer emissora que seja, precisar de uma nova dublagem de Chaves e Chapolin, você faria? Eu fui a única pessoa que dublou a Florinda no Brasil, né? Eu fui a voz da Florinda durante todos esses anos e todos os episódios da série fui eu quem fiz. Então, eu acho que a qualquer momento que uma outra emissora vá dublar alguma coisa ou que alguém vá dublar alguma coisa do Chaves, eu seria consultada para dublar a Florinda. A única preocupação que eu tenho é a continuidade da voz, porque eu acho que a voz desses personagens marcaram demais, marcaram a infância de milhares de pessoas, marcaram a vida de milhares de pessoas. Então eu acho que essa voz, que virou uma memória afetiva para muita gente, teria que continuar sendo a mesma. Qualquer pessoa que ouça a Florinda com uma outra voz vai dizer, nossa, tá estranho, não é mais a mesma coisa. E eu teria uma grande preocupação de estar com a mesma voz. Não sei, porque o tempo passa, né? As coisas mudam. Por exemplo, quando eu fui dublar a Pops agora, eu tive que fazer força para dublar a Pops, porque uma coisa é você dublar a Pops com 18, 19 anos de idade, né? A outra é você dublar 30 anos depois, né? A voz muda, o fôlego muda, na verdade, tudo muda, né? Se alguém me chamasse para continuar dublando a Florinda, é claro que eu vou, uma alegria imensa,
mas eu teria esta preocupação de dizer: a minha voz cabe nela ainda. Ainda a minha voz remete a toda essa memória afetiva. Se bem que eu acho que a qualquer momento que trocar a voz, aconteceria isso, a não ser que alguém imitasse a minha voz com perfeição. E tem gente que faz isso, que imita a minha voz perfeitamente. Claro que gostaria de dublar, caso tivessem novos capítulos, né? E caso o Chaves volte para o ar, uma coisa que eu torço, que todo mundo está torcendo. Marta, muito obrigado pela sua participação aqui no canal. Saiba que nós somos muito fãs e muito gratos pelo seu trabalho. E aqui a gente tem o costume de deixar sempre uma palavra-chave ou uma frase-chave para os inscritos comentarem. Então, hoje eu queria pedir para você indicar algo na voz da Dona Florinda. Renan, e da próxima vez, vá fazer entrevista com a Dona Florinda na Vila do Chaves. Quer dizer, na casa da sua avó. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque toda segunda e quinta-feira, às 7 horas da noite, tem vídeo novo. E a nossa série de dubladores continua, hein? Quem é o próximo personagem que você quer ver por aqui? Comenta aqui embaixo também, porque eu tô curioso, hein? Nosso Instagram tá aparecendo aqui na tela e também tá na descrição do vídeo. Siga a gente lá para ficar por dentro de tudo que acontece no universo do Chespirito e, é claro, no universo do Vila do Chaves. E aqui desse lado temos mais 2 vídeos muito legais que eu tenho certeza que, se você ainda não assistiu, você vai adorar. E para ficar ainda melhor, sabe o que você pode fazer? Manda esse vídeo aqui naquele grupo do Zap para todo mundo, que eu tenho certeza que toda a sua família e seus amigos vão curtir também. Então é isso, galera. A gente se vê na semana que vem, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.